Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Convido você a abrir o seu livro, sua Bíblia Sagrada, seu exemplar das Escrituras Sagradas. Semana passada, o pastor falou sobre adoração, capítulo 4 e 5 do Apocalipse. E eu quero dar continuidade ao capítulo 3, em função de que eu mesmo tenho ministrado sobre as cartas das igrejas que Cristo encaminhou, endereçou às igrejas da Ásia, onde hoje são o país da Turquia. É o país da Turquia. Paramos na igreja de Tiatira e retomaremos hoje a igreja de Sardes, uma igreja que tem sua particularidade e a sua singularidade para edificação nossa. E é muito importante conhecer alguns aspectos culturais, geográficos e até cotidianos daquela época da cidade de Sardes, para que entendamos de fato melhor a palavra de Jesus ao dizer para ela as seguintes palavras. Verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era uma cidade que viveu uma grande glória, e essa glória estava no seu passado. Ela foi a capital da Lídia no século 7 depois de Cristo. Ela viveu um tempo áureo nos dias do rei, conhecido na época, o rei Creso. Geograficamente, ela estava situada em uma alta colina, amuralhada, fortificada. Assim era a cidade de Sardes. Ela sentia-se imbatível. Ela se sentia inexpugnável, impossível de ser arrancada e removida daquele local tão estratégico, geograficamente falando, por onde ela mesma se situava. Seus moradores eram arrogantes, orgulhosos, autoconfiantes. Tentar escalar aquela cidade era impossível, porque existiam ali vários precipícios íngremes que cercavam a cidade de Sardes. E seus habitantes ficavam aparentemente bem protegidos, impossível de serem atingidos por inimigos e adversários daquela época. Mas os seus moradores, como eu havia dito, eram autoconfiantes, orgulhosos. E um dia, no ano 529 a.C., Ciro, o rei da Pérsia, aquele Ciro que Isaías profetizou 200 anos antes dele nascer, que ele seria um grande imperador, mas que Deus cingiria os seus lombos, quebraria ferrolhos, correntes, para cumprir os propósitos dele, através de Ciro, por meio de Ciro. Esse Ciro, diz a história, cercou 14 dias a cidade de Sardes, numa colina, numa grande muralha, e ele conseguiu penetrar enquanto os soldados de Sardes dormiam. Isso aconteceu no ano 529, através de um buraco, de um gap, de uma brecha na muralha. Ele entrou com seus soldados e conseguiram desarmar aquela cidade que se sentia protegida.
E na calada da noite, enquanto seus soldados dormiam, Sardes foi atingida, golpeada pelas tropas do maior império da época, o Império Medo-Persa. Mas em 218 a.C., um outro rei, agora Antíoco Epifânio, dominou aquela cidade da mesma forma. Atingiu a mesma cidade 300 anos depois, entrando na cidade de Sardes, de surpresa, de supetão, como alguns dizem, e de uma forma aparentemente vulnerável e frágil, os seus soldados mais uma vez foram invadidos, sua cidade foi invadida através das tropas agora do exército de Antíoco Epifânio, aquele que também trouxe prejuízos à nação de Judá naquele período interbíblico. Talvez por conta dessa investida de Ciro, talvez por conta pela investida de Antíoco Epifânio, de uma forma galopante, de surpresa, conseguindo invadir aquela terra de Sardes, a cidade de Sardes. Talvez foi por isso que Jesus tenha dito em Apocalipse 3:3. Abra sua Bíblia. Diz o versículo: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." E essa expressão, ser vigilante e consolida, principalmente a vigilância, para a cidade de Sardes daquela época, tinha uma particularidade muito grande. Porque foi por uma falta de vigilância, uma falta de sentinela, onde estas sentinelas estavam dormindo, que Ciro e Antíoco invadiram aquela mesma cidade. Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, reconstruiu aquela cidade e, infelizmente, colocou ali a deusa Cibele, ou a deusa Ártemis. E essa deusa era concebida naquela época como aquela que tinha o poder de ressuscitar os mortos. Imagine. Essa deusa depois vai ser incorporada ao paganismo romano, que vai chegar até os nossos dias, usando imagens e nomes de santos, mas com um sincretismo religioso, mediante esse paganismo que permeou a cristandade na Idade Média. A cidade foi reconstruída por esse Alexandre o Grande, mas no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi golpeada por um grande terremoto. Ela foi destruída e ela foi reconstruída por Tibério César, o imperador romano. E é esta cidade que Jesus agora, nos dias do apóstolo João, recebe uma carta, recebe uma mensagem. E com certeza aquela cidade, a igreja de Cristo em Sardes naquela época, entendeu o recado de Jesus ao dizer: "Sê vigilante." Essa igreja chamada por Cristo para um grande avivamento, um reavivamento que Deus gostaria de proporcionar a ela. Essa igreja é chamada por Cristo porque no versículo 2 ele diz: "Consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Imaginemos, igreja, uma igreja que era para estar viva, e Jesus diz para ela: aquela consolida o resto que estava para morrer. E a mensagem de hoje, nós queremos falar sobre essa grande necessidade que temos do reavivamento. A grande necessidade que temos do reavivamento. E esse reavivamento significa trazer de volta a vida. Parece uma disparidade, porque o capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo diz no verso 1, Ele vos vivificou, Ele vos deu vida. A igreja não precisaria necessariamente de avivamentos, porque a vida de Cristo, a vida de Deus já está nela. O Espírito de vida, o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habita nela. E por isso seria uma idiosincrasia, uma grande disparidade,
ou talvez até um absurdo, a igreja precisar de avivamento, porque ela mesma tem a vida. E quando o reavivamento é necessário, é porque a vida foi perdida, foi diluída. O mundo seduziu a igreja, o mundo seduziu os membros daquela igreja de Sardes. E esse mundanismo que estava presente naquela cidade, que atingiu a igreja de Sardes, agora também estava sobre cada um de nós, sobre a igreja contemporânea, corrigindo. O reavivamento é necessário quando há crentes que só têm o nome no rol de membros da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente. Esse é um ponto importante da necessidade do reavivamento. Há muitos que estão arrolados como membros de suas igrejas locais, têm cargos, têm funções, mas estão mortos, não têm vida, possuem um alto grau de imoralidade. Esse era o quadro da realidade da igreja de Sardes. Havia luxúria, havia prazer de seus moradores, um prazer da carne, um prazer de luxúria. Toda a igreja, ele tinha uma igreja que sugeria ali vida e vigor, deveria sugerir isso, deveria viver isso, mas ao mesmo tempo estava morta. Era só rótulo, era só aparência. O capítulo 3, verso 2 diz: "Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Imagine a igreja, Jesus afirmar: consolida o resto que estava para morrer. Um dos grandes teólogos que na semana passada veio a falecer, J.I. Packer, que morreu com mais de 90 anos nos Estados Unidos, um grande teólogo reformado, ele diz que há igrejas cujos cultos são soberba, mas são como um caixão, são solenes, perdoe, cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. E lá dentro desse caixão tem um defunto. Isso mostra a ausência de vida na igreja. É uma igreja que tinha fama, mas não tinha vida. Ela tinha pompa, mas ela não tinha Pentecostes. É uma igreja que tinha exuberância de vida diante dos homens, mas era uma igreja que estava morta diante de Deus. O segundo aspecto da necessidade de um reavivamento é que é necessário um reavivamento quando há crentes que estão na CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual. Ali tinha membros daquela igreja que estavam numa CTI espiritual. Veja o versículo 2, ele diz: consolida o resto que estava para morrer. Meus queridos, nós temos uma presença muito forte de um mundanismo hoje dentro da igreja contemporânea. Ao invés de nós sermos o sal, ao invés de nós influenciarmos, ao invés de sermos a luz, o mundo adentrou nos corredores e até nos púlpitos da igreja. Tiago capítulo 4 diz que Deus tem ciúmes de nós. Tiago capítulo 4 diz que Deus arde em ciúmes por mim e por você. Esse ciúmes é de um Deus amoroso e de um Deus que tem zelo, que não admite quando eu e você começamos a flertar o mundo com as suas paixões, com as suas cobiças, com os valores que este mundo, influenciado pelo Deus deste século, tem seduzido a cristandade, seduzido jovens, adultos, adolescentes e até os idosos. O resto que estava ali, estava na CTI. O mundanismo adoece a igreja. O pecado é que mata em cada um de nós a vontade de buscar as coisas de Deus. Mata os sentimentos mais elevados e petrifica o coração do homem.
Isso é o que o pecado tem esse poder para fazer. Salomão diz em Provérbios que o pecado é o opróbrio dos povos. Mas eu pergunto que quando o pecado entra na igreja, quando o mundo entra na igreja, quando os valores deste mundo entram em nosso coração, os valores mais elevados, mais nobres, eles começam a ser desprezados. E o nosso coração começa a se petrificar. É nessa hora que um coração petrificado, dentro da igreja, vem as dúvidas, o medo, a tristeza e depois uma consciência cauterizada. A consciência cauterizada é aquela expressão que na linguagem médica, um ramo de um nervo que inerva uma parte do seu corpo. Se você teve uma lesão cirúrgica e um ramo desse nervo foi lesionado, cortado, você perdeu a sensibilidade. E o pecado tem esse poder de cauterizar a nossa consciência. Na medida que nós não nos deixamos ser corrigidos pelo Senhor, na medida que nós vamos deixando ali os valores sendo sedimentados em nossa vida, e a tristeza, a incredulidade, o medo vai tomando conta do nosso coração. E por fim, uma consciência cauterizada. A grande consequência da consciência cauterizada é nós perdermos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A terceira necessidade que essa igreja tinha e que nós temos de um reavivamento que é necessário é quando crentes levam uma vida sem integridade. O capítulo 3, verso 2 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Você tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Por que Jesus falou que virá como ladrão para essa igreja? Porque foi como ladrão que Ciro invadiu Sardes. Foi como ladrão, repentinamente nas caladas da noite, que Antíoco Epifânio invadiu aquela cidade, porque aquela cidade não vigiou, apesar de estar numa alta colina, amuralhada, protegida por uma grande muralha. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos entender que nós não somos super-homens nem mulheres maravilhas. Nós precisamos lembrar e entender que estar dentro de uma boa igreja, ser membro de uma boa igreja local, não necessariamente nos torna membros da Jerusalém Celestial, da Assembleia dos Primogênitos arrolados nos céus. Essa igreja de Sardes vivia uma vida dupla. Eles promoviam seu próprio nome, sua própria honra, sua própria glória. E de fato, como dizem os filósofos, eles viviam um simulacro na fé. É uma simulação. Era uma fé de simulacro e não uma fé autêntica, uma fé genuína. O quarto aspecto que nos faz crer que há uma necessidade daquela igreja e da igreja contemporânea de um grande reavivamento é quando há crentes se contaminando com o mundanismo de uma forma aberta. Se você hoje avaliar alguns cultos presenciais, você consegue perceber o mundanismo presente. Desde a forma da vestimenta, desde a forma de comportamento dentro da igreja, dentro do culto. Parece que estamos numa boate. Parece que viemos para um aniversário, uma festa, um baile, um show. Parece que estamos ali apenas num ponto de encontro, mas não na casa do Senhor. E o capítulo 3, verso 4 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Não se contaminaram, é o que Jesus fala para elas, para aquela igreja. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas da vocação. Paulo diz em Efésios capítulo 4, que assim como nós fomos chamados e eleitos, que nós possamos viver de forma digna, com excelência,
a nossa vocação que temos em Cristo como igreja. O mundanismo era imperativo naquela cidade. E por conta desse problema do mundanismo, se você observar, não era uma igreja que tinha heresia. Lá não tem nicolaítas, lá não tem Balaão, lá não tem a profetisa Jezabel. Dentro dessa igreja não há problema algum de heresia dentro dessa igreja. Não há perseguição. Nós estudamos algumas igrejas em alguns domingos anteriores que havia forte perseguição. Não é o caso. Lembram da igreja de Esmirna, que enfrentava uma grande perseguição do Império Romano da época, dos imperadores que massacravam, que matavam cristãos, que queimavam ali nas fogueiras. Mas o problema da igreja de Sardes não era nada de heresia. Não era perseguição interna, não era perseguição externa de judeus e romanos. O problema de Sardes era o imperativo do mundanismo ali presente. E em cima desse mundanismo, eu avanço na pregação para 3 aspectos importantes, imperativos de Cristo para um reavivamento na igreja de Sardes. E ao mesmo tempo, imperativo de reavivamento para mim e para você. E o primeiro imperativo que Cristo traz a essa igreja é uma volta urgente à palavra de Deus. Uma volta urgente à palavra de Deus. Eu ouvi aqui o amém da Andréia e eu quero ouvir pela fé o seu amém aí na sua casa, onde você está nos assistindo. A palavra de Deus deveria ser o centro. E veja o que Jesus vai nos dizer nesse texto, no capítulo de número 3. No versículo de número 2. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido. E eu pergunto, o que a igreja tem recebido? A palavra de Deus, igreja. Você foi gerado pela palavra. Pedro diz que nós fomos gerados pela palavra da semente incorruptível. E essa palavra gerou em mim e em você um filho, uma filha de Deus. E por esta palavra nós estamos diariamente sendo santificados pela ação da palavra e do Espírito. Efésios capítulo 5 diz que nós fomos e somos lavados pela água da palavra. É a palavra que nos regenera, que nos faz nascer de novo, mas também é essa mesma palavra que nos santifica, que nos purifica, que molda o nosso caráter na medida que nós nos expomos à pregação expositiva e o estudo da palavra de Deus. Aquela igreja, ela precisava ser reavivada. Aquela igreja precisava se voltar para a palavra, porque muitos abandonaram a palavra e se entregaram ao descaso e à negligência. Muitas vezes, enquanto nós estamos pregando a palavra, tem pessoas curtindo redes sociais. Muitas vezes, enquanto nós estamos pregando a palavra, muitos estão distraídos, com a mente voltada para outras coisas, outras esferas, outros ares. Dentro da casa do Senhor, nós estamos perdidos. Eu sei que é verdade que alguns buscam e assistem ao culto e leem a Bíblia no celular. Não tenho nenhum problema contra isso. Quando Paulo pregava em um dos sermões no livro de Atos, um dos governadores chegou a dizer: as muitas letras te fazem delirar. E hoje as muitas redes, as muitas distrações contemporâneas nos fazem delirar, nos distrair, tirando-nos do foco. A Bíblia é a nossa base, é a nossa fonte, é a nossa motivação. A Bíblia é o nosso limite, é a nossa baliza. A Bíblia mostra o propósito de Deus para as nossas vidas. E avivamento não é um culto festivo, igreja. Avivamento não é uma busca de inovação litúrgica, trazer danças, trazer cantorias, trazer celebrações. Isso tudo pode ser
parte até de um culto, mas não traz necessariamente mudança de vida. Quem muda a nossa vida é a palavra de Deus. Nós podemos ter obras abundantes, nós podemos ter os dons carismáticos, nós podemos ter milagres extraordinários, e ao longo dessas últimas décadas o Brasil recebeu sim visitação do poder de Deus com milagres extraordinários, mas esse mesmo povo que viu os milagres, uma boa parte desse povo não se voltou para a palavra de Deus. Não existe reavivamento sem a palavra. Todas as vezes que eu falo de reavivamento, de avivamento, a primeira passagem bíblica que vem à minha mente é Neemias capítulo 8, quando um púlpito de madeira foi levantado no caminho de Jerusalém, e ele pregou a palavra, leu o texto da Torá, desde o nascer do sol até o meio-dia, de pé, no calor escaldante do deserto, e diz a Bíblia que eles ouviram a palavra enquanto Esdras lia, e o povo chorou. O povo estava reunido, unido em um só propósito. E esta reunião descrita em Neemias 8, nós gostamos muito de Neemias, o versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor não está nos tambores. A alegria do Senhor não está na bateria, a alegria do Senhor não está no teclado, a alegria do Senhor não está no violão, na guitarra, a alegria do Senhor não está no barulho, a alegria do Senhor está quando a palavra de Deus é o objeto do nosso culto, é o elemento principal do nosso culto, que Deus fala conosco, que Deus nos corrige, que Deus nos exorta, que Deus molda, que Deus conforta, consola e edifica pela sua palavra, e depois desse profundo quebrantamento que a palavra tem para produzir em nós, aí sim nós vamos nos alegrar e dizer: o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos inverter os papéis. Nós não podemos pensar que um culto de avivamento é trazer uma festa, um pregador famoso, um cantor famoso, pular, dançar. Isso tudo foi um culto festivo. Mas é a palavra de Deus que tem poder para mudar as nossas vidas e transformar o nosso coração. Havia um grande descaso. Eu percebo por aqui quantas vezes Bíblias ficaram aqui entregues, empoeiradas. Agora mesmo com a reforma, eu tive que mandar entregar um monte de Bíblia, que já estão aqui há mais de um ano, que os donos não sentiram a falta dessas Bíblias. Eu sinto a falta da minha. Para qualquer lugar que eu vou, eu posso levar o celular, eu tenho uma Bíblia no celular, mas eu quero a minha Bíblia impressa, marcada. E essa Bíblia faz toda a diferença. Eu amo a palavra de Deus. Eu posso estar de férias, mas eu levo a minha Bíblia. Eu posso fazer uma viagem curta, mas eu levo a minha Bíblia. Não, mas está no celular, mas eu quero a minha Bíblia impressa, lida, com letras grandes, pela idade que já faz jus. Mas ao mesmo tempo, essa letra, a Bíblia, que é a palavra de Deus, o Espírito de Deus usa essa palavra para nos corrigir e nos edificar. Não há nenhum desmerecimento de quem lê em smartphone. Não há nenhum problema. Tudo vai depender das motivações. Tudo vai depender do nosso coração. Tudo vai depender das nossas reais intenções. O que é que nos traz ao culto? O que é que nos traz ao culto? Há pessoas que ligam para determinadas igrejas domingo à noite, à tarde ou de manhã. Quem é o pastor que vai pregar? Uma vez um pastor me contou que ele mandou a secretária dele responder: diga para a pessoa que é o Espírito Santo que vai pregar. Quem vai pregar? O Espírito Santo. O primeiro retorno urgente que Jesus chama a igreja de Sardes é a palavra de Deus. O segundo imperativo, uma volta à vigilância espiritual. Uma volta urgente à vigilância. Veja o capítulo 3, verso 2. Ser vigilante. Ele está no imperativo, ser vigilante. Sardes caiu porque não vigiou. Ciro invadiu Sardes, Antíoco Epifânio invadiu Sardes, porque não vigiaram, os soldados não vigiaram. E Jesus está mandando o recado para aquela igreja: vigie, vigie. A pandemia que veio, a crise econômica que veio, muitos crentes foram pegos de surpresa, nós também. Mas aqueles que têm base não se abalam, são como os montes do Senhor de Sião,
que confiam no Senhor e não serão abalados. Alguns membros estavam sonolentos e não mortos. Eram acomodados, indiferentes às coisas de Deus. Há muita gente indiferente, meus irmãos. Há pessoas que estão no culto numa total indiferença. Parece que elas vieram para um espetáculo, para um teatro, para um show. Um verdadeiro descaso. E elas não têm apetite espiritual. Elas não vibram com as coisas espirituais do corpo de Cristo. Hoje existe uma tendência muito grande dos cultos online. Nós estamos aqui por uma questão circunstancial. Já estamos transmitindo muito antes da pandemia. É importante transmitir? Porque fica gravado, as pessoas assistem, mas o culto, muitos irmãos estão querendo vir frequentar conosco. Assim que liberar aí a documentação, para a gente poder estar junto aqui, reunidos. Por quê? É preciso estar junto. Eu não posso ser igreja sozinho em minha casa. Há pessoas que conseguem ficar sem ceiar 4 meses, 6 meses, sem ir à sua igreja, por motivos que não se justificam. E esses crentes, eles não vibram com o culto coletivo, com estar junto, reunido com os irmãos. Essa igreja precisava de vigilância, de consolidar. Ele chama a atenção, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Nós precisamos vigiar e orar. Os tempos têm sido maus. As pressões são muitas e os perigos têm sido constantes. Além de uma volta urgente à palavra, além de uma volta urgente à vigilância, Jesus chama a igreja de Sardes para uma volta urgente à santidade. O capítulo 3, verso 4 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. As vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Cuidado para não confundir atos de justiça dos santos com obras de caridade, com obras de feitos. Não é isso. Os atos de justiça que eu, Fernando, posso fazer, segundo Isaías, são como trapos de imundícia. Que na linguagem de Isaías, trapos de imundícia eram os panos que as mulheres usavam no período da menstruação, porque não tinham aqueles absorventes que hoje nós temos. Eram trapos de imundícia, fétidos, no odor de sangue, morto, né? Já arrancado, lançado fora há muitas horas e até dias, que ficavam ali presos aos corpos das mulheres e trazem um certo odor. Quem lida com sangue sabe o que eu estou falando, até nos hospitais. Entretanto, o profeta diz que os nossos melhores atos de justiça são trapos de imundícia. Por isso, quando ele fala das vestiduras brancas, são os atos de justiça dos santos, são as ações que nós fazemos no nosso dia a dia, em Cristo e por Cristo em nós, operando por meio de nós. Porque até a minha santificação não é por mérito meu, não é por esforço pessoal do Fernando. A minha santificação, ela vem e acontece porque Cristo está fluindo em minha vida e a vida do Espírito é vitoriosa sobre a minha carne e a carne não prevalece sobre a minha vida. É uma volta à santidade. O verso 4 ele fala isso: não se contaminaram. A maioria vivia com as vestes manchadas. A maioria. Eu tenho a certeza que essa pandemia que está se estendendo até por um momento abusivo até das autoridades, é com a permissão de Deus. Eu já contei aqui que Isaías capítulo 5, Deus falou para a nação. Há muitos anos atrás foi traduzido um livro de um grande pregador, que era médico, que escreveu um livro, tentando lembrar o nome dele, Uma Nação Sob a Ira de Deus. Uma Nação Sob a Ira de Deus, lá de Londres. E esse médico, que escreveu lá o comentário dos Romanos, esqueci agora o nome do autor, que escreveu o comentário de Romanos,
Martin Lloyd Jones, que escreveu esse livro, Uma Nação sob a Ira de Deus, ele fala nesse livro, um comentário de Isaías capítulo 5, capítulo 6, que Deus faria cessar os folguedos, faria cessar as festas, os bacanais, as orgias, o vinho, e transformaria tudo isso em tristeza e luto naquela nação, que era a nação de Judá. E trazendo para os nossos dias, quando nós estamos vendo aí os jornais já fazendo o pré-anúncio de que não haverá Natal, não haverá Carnaval o ano que vem, isso mostra que Deus está mostrando à nação: eu estou cessando essas festas tão carnais, que não redundam em nada para a vida de vocês, apenas gasto, excesso. E mais do que isso, se até a pandemia, embora algumas autoridades tenham abusado em algumas legislações e decretos, Deus é soberano e nós estamos debaixo da soberania de um Deus vivo e poderoso. Eu também prefiro crer que na soberania de Deus e na vontade permissiva divina, Deus também está corrigindo as igrejas dele nesta nação. Cessando muito frevo, muita carne, muita festa dentro das igrejas. E todos nós estamos sofrendo, e eu não estou falando isso com nenhuma arrogância, todos nós estamos padecendo, sofrendo, mas estamos sendo corrigidos por Deus, sim. Porque o Deus que nos ama não quer que enfrentemos a ira dele que virá sobre as nações, e antes que ele traga o juízo sobre as nações, ele trará juízo primeiramente sobre a sua igreja. E nós estamos vivendo, eu creio, Malaquias capítulo 3, o fogo refinador do Senhor. A maioria vivia com vestes manchadas. Por que que Jesus, que é o agente do avivamento, ele é o cabeça da igreja, ele nos dá 3 razões para essa urgência do imperativo do avivamento. As 3, a urgência de voltar-se à palavra, a urgência de voltar-se para a vigilância e a urgência de voltar-se para a santidade. E eu concluo mostrando que só tem uma pessoa que pode trazer avivamento. Não é o pastor Fernando, não é nenhum líder famoso, nenhuma banda famosa, nenhuma cruzada evangelística, nenhum evento pode gerar avivamento. O avivamento, se você quiser avivamento, eu só diria: busque e busque ao Senhor. De repente, o avivamento virá. De repente, o renovo virá. De repente, a vida de Cristo nos tomará e seremos lançados numa nova dimensão. E 3 razões porque Jesus é o agente do reavivamento. Jesus conhece o primeiro, Jesus conhece o estado da sua igreja. Capítulo 3, verso 1, ele diz que ele tem os 7 espíritos, e ele afirma o verbo no verso 1, eu conheço as tuas obras, e que tens nome de que vives e estás morto. Ele conhece. Jesus conhece o estado da igreja brasileira, contemporânea, e a nossa igreja local. O segundo motivo que pode trazer reavivamento para a igreja é porque ele é o dono da igreja. Veja o capítulo 3, verso 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele é onipresente. E as 7 estrelas, que na figura de João, no capítulo 1 de Apocalipse, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, mostrando que ele tem todo o controle e todo o poder sobre a igreja dele. Só ele pode trazer reavivamento para a igreja dele, porque ele é o dono da igreja. E o terceiro motivo, porque ele é o agente do reavivamento. Ele reaviva a igreja, porque ele nos deu o Espírito dele, o Espírito de vida. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmo Espírito que vivificará. E nós temos profetizado nestes dias aqui, que nesse novo templo que Deus nos deu, concomitante, ele quer nos levar a um novo tempo, como igreja, nova vida. O capítulo 3, verso 1 diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 espíritos
unitários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso. É que o 7 é o número da plenitude e da totalidade. Mas o texto quer afirmar a onipresença de Cristo, andando e conhecendo a sua igreja sobre a terra e conhecendo a minha motivação, a sua motivação e o que te leva a buscar a Deus a cada domingo. É muito triste a gente pensar a forma como a igreja contemporânea usa o domingo para várias utilidades, menos para o Senhor. Nós precisamos treinar e formar uma geração, porque já já a minha geração vai partir. Uma nova geração se levantará. E essa nova geração que está vindo, ela precisa entender que o domingo não é o meu dia, é o dia do Senhor. E embora nós não estejamos presos apenas ao domingo, porque todos os dias nós devemos viver com excelência para o Senhor, todos os dias da nossa vida. Bem, meus irmãos, eu concluo estas palavras e a pregação de hoje com um dos textos que não é um texto coerente para mostrar que a igreja é um vale de ossos secos. Alguém uma vez numa pregação disse que a igreja é um vale de ossos secos. Não, o vale de ossos secos era uma figura da casa de Israel. Mas a igreja não é um vale de ossos secos, a igreja é uma nação santa, é um povo eleito, é propriedade exclusiva de Deus, é sacerdócio real, é nação santa. Cadê os améns? Tudo isso a igreja é. Mas a igreja de Sardes, apesar de não ser dito de que ela era um vale de ossos secos, ela não é. Mas o profeta Ezequiel, você pode ler em casa, no capítulo 37, verso 3, diz: Espírito de Deus vem e sopra sobre este vale de ossos secos. Que Deus sopre hoje sobre as igrejas locais. Que Deus sopre hoje sobre a minha vida. Aquelas áreas e lacunas na minha vida em que o mundo seduziu o meu coração. Com seus fetiches, com as suas atrações, com a sua ostentação estética, seduzindo-nos, atraindo-nos e fazendo com que nós dessemos o nosso tempo, o melhor nosso, para esse mundo. Deus nos convida para que eu e você possamos dar o nosso melhor para Ele. É por isso que Ele disse a essa igreja: o que você tem recebido, verso 3, o que tens recebido e ouvido, guarda-o. Que você guarde o dom que Deus te deu. É tempo de despertar o dom que Deus tem nos dado. Deus repartiu com a sua igreja os melhores dons. Cada um de nós tem seus dons particulares, que não são para benefício próprio. Não é para uso quando nós queremos, é quando Ele quer. O dom é dele, a escolha e a eleição é dele. E Ele repartiu os dons no corpo. Mas ao longo dos anos nós temos visto que muitos enterraram seus dons. Guardaram seus dons. E usaram até dos talentos que Deus atribuiu a eles ou a elas. E canalizaram para o mundo. E não têm dado a glória devida a Deus através dos dons que lhes foram outorgados e atribuídos por Deus. E que nesta manhã o Espírito de Deus nos ajude a soprar sobre as nossas vidas, sobre esta igreja local, sobre a sua casa, você que está nos assistindo, sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que esse mundanismo tão presente na igreja brasileira, tão presente na igreja contemporânea, seja erradicado de todos nós. Finalizo com um texto de Tiago, capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Só vamos ler. E eu quero convidar aqui o Jameson para chegar aqui com o violão. Vamos cantar uma canção única que é digno de receber. A honra, a glória e o poder. E o texto de Tiago fala uma música muito bonita. Deus tem ciúmes de nós. Tem ciúmes porque o mundo tem estado como um amante, um companheiro, disputando o lugar que só pertence a Deus. Tiago, eu estou em Timóteo. Tiago, voltando um pouco, no capítulo 4, diz o versículo
de número 4, infiéis. Deus chamou eles de infiéis. Deus disse que aqueles que se comprometem com o mundo são infiéis. E queridos, nós estamos numa mesa de aliança, a mesa do Senhor. E a mesa nos fala de companhia, de aliança que temos com Deus. E o texto diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O texto diz no verso 5, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Deus chamou a igreja de Sardes, em outras palavras, de infiel. Deus disse através de Tiago que aqueles que se casam com esse mundo, com os valores desse mundo, são infiéis. Por isso que João falou em sua epístola, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas paixões e concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que seu coração seja encorajado. Retornemos à palavra, retornemos à vigilância, retornemos à santidade e que Deus abençoe sua vida e esse mês de agosto